Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, de 22 a 28, onde nós abordaremos a graça inaudita do Senhor, ou a graça extraordinária do Senhor nosso Deus. Ezequiel 36, de 22 a 28, diz assim o texto: Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Deus, Ele faz um chamado todo especial ao profeta Ezequiel. Ele chama o profeta Ezequiel para que seja porta-voz da sua mensagem ao seu povo. Uma mensagem, meus irmãos, que primeiramente é uma mensagem de correção, uma mensagem que chama a atenção do povo de Deus para o momento que eles estavam vivendo, que era um momento de correção. Eles haviam perdido a soberania do seu país, haviam perdido o direito à liberdade, e muitos foram levados como escravos, foram tirados da sua terra e levados para a Babilônia. E a mensagem do Senhor, ela é muito forte para o povo de Deus. Provérbios no capítulo 3, o verso 12, diz algo importante para o povo de Deus, mas também para nós nesses dias. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor havia repreendido o povo de Israel de maneira veemente, de maneira forte, e eles estavam sofrendo, porque eram altivos de coração, eram arrogantes, achavam que era o povo de Deus e que nada iria lhes acontecer. Mas eles, mesmo levando sobre os seus ombros o nome de povo de Deus, deixaram os caminhos do Senhor, tornaram-se idólatras, tornaram-se maus em seus corações. E a palavra do Senhor nos diz que foram duramente repreendidos, corrigidos pelo Senhor. O Senhor corrige aquele que ama. Hebreus novamente vai dizer a mesma coisa, no capítulo 12, no versículo 6. E Deus repreende e corrige aquele a quem ama, porque Ele não quer que ninguém se perca. O povo de Deus foi repreendido na época de Ezequiel, mas ao mesmo tempo que ele é
repreendido, Deus traz uma grande promessa, uma promessa de restauração do seu povo. No versículo 28, diz assim: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Também todo o capítulo 37, Deus vai estar falando de restauração, quando ele trabalha ali a visão de Ezequiel diante do vale de ossos secos. Ele restaura aqueles ossos, e assim ele está falando ao povo de Deus que ele iria restaurar novamente a glória de Israel, mas não somente a glória soberana de país como povo, mas também e sobretudo a vida espiritual do seu povo. Ezequiel 37, verso 13 e 14, também o texto fala: enquanto eu abrir os seus túmulos e os fazer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Meus queridos, essa profecia ela se cumpre com o retorno de Israel à terra prometida depois do cativeiro babilônico. Quando a Babilônia cai, os persas conquistam, o povo de Deus ele tem permissão para voltar a reedificar as suas cidades, o templo, o muro, reedificar a sua vida espiritual. Mas novamente eles rejeitam o Senhor com a vinda de Jesus. Crucificaram o Filho de Deus durante o período romano, e novamente no ano 70 depois de Cristo a cidade é destruída. Novamente eles são espalhados pelo mundo, o que nós chamamos de diáspora dos judeus. E agora, meus queridos, agora na história mais recente da humanidade, em 1948, eles novamente têm a oportunidade de retornar e reedificar Jerusalém, voltar para a sua pátria e ali se reerguer como povo na terra dos seus antepassados. Então a profecia de Ezequiel, ela se cumpre sobre o povo de Israel novamente, mas muito mais, meus irmãos, ela se cumpre sobre a vida da igreja. O Senhor está derramando o seu Espírito sobre a sua igreja, aqueles que creem no Senhor, aqueles que aceitam o chamado do Senhor, a graça inaudita, a graça extraordinária, a graça que jamais se viu, ela ainda alcança os corações, ela salva vidas, ela transforma pessoas, porque é um reflexo, é a imagem do amor de Deus refletida sobre a humanidade. A graça do Senhor, ela alcança aqueles que estão sendo acometidos por esse vírus terrível, por essa pandemia. Ela é poderosa para salvar as almas, mas também para restaurar o corpo, a mente, a vida. Nós, meus queridos, precisamos nos manter firmes na presença do Senhor, porque são palavras de Deus, palavras atuais para a nossa vida nesses dias. Deus não esqueceu do seu povo, Deus não esqueceu da sua igreja, Ele está presente, Ele está agindo, e nós precisamos entender o agir de Deus, e estar dispostos a continuar firmes, trilhando os caminhos do Senhor, porque Deus, Ele ama a sua igreja, Deus, Ele ama a cada um de nós, e Ele quer, através de nós, realizar maravilhas. Ele quer, através da sua igreja aqui, que muitos possam conhecer esse amor maravilhoso do Senhor. Depende de mim, depende de você, depende da igreja do Senhor, para que a mensagem seja divulgada e as pessoas possam ouvir, assim como dependeu de Ezequiel na sua época. Hoje você é chamado a viver essa mensagem, você é chamado a pregar essa palavra, você é chamado a levar sobre os seus ombros, o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor,
a anunciarmos essa mensagem maravilhosa que salva, que liberta e transforma. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz assim: porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim aconteceu com o povo de Israel, quando eles creram e se converteram ao Senhor. Quero voltar para as suas casas, reedificar as suas vidas e famílias, e acima de tudo, se firmar nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude a estarmos caminhando firmes nas mãos do Senhor sempre. Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você seja firme com o Senhor sempre. Nós vamos orar. Deus, eu estendo as minhas mãos para abençoar todos aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Que o Espírito do Senhor faça morada e transforme, Senhor, cada coração que nos ouve. Em nome de Jesus, que os teus filhos recebam, Senhor, o renovo espiritual, a nova vida que há em Cristo Jesus, e sejam, Senhor amado, crentes, que a graça do Senhor está sobre cada um que crê no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida que nos ouve nesta manhã, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.